Bom dia, irmãos. Estamos aqui hoje no quintal da minha casa. Hoje eu resolvi vir para cá porque amanheceu assim um dia tão lindo, com os passarinhos cantando, um ventinho fresco. E aí eu falei, não, vou gravar dessa vez aqui ali fora para mim. Enquanto eu gravo, eu senti essa brisa maravilhosa, porque vem de Deus, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comunhão entre os irmãos e sobre uma palavrinha que eu já mencionei muito na IBD e que algumas pessoas devem lembrar. A palavra é Ubuntu. E jazinho daqui a pouquinho nós vamos descobrir, quem não conhece ainda, quem não sabe o que é, vamos descobrir juntos o que é. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esse dia de vida, Senhor, por essa manhã tão linda que o Senhor nos presenteou. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Pedimos nessa manhã que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor. Que o Senhor fale através da sua palavra a cada coração que está ouvindo, Jesus. E que o Senhor esteja trabalhando em cada família, em cada lar, em cada coração, para que, ainda que separados de corpos, possamos estar em unidade, Senhor, um com o outro. É isso que te pedimos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Antes de falar do Ubuntu em si, nós vamos falar primeiro de comunhão. A gente ouve muito essa palavra comunhão entre os irmãos, vamos ter comunhão na igreja, a gente ouve essa palavra assim frequentemente no nosso meio. E aí eu não sei quantos, porque eu nunca tinha tido a curiosidade de buscar o significado na íntegra dessa palavra. E segundo o dicionário, e eu procurei uns 3 dicionários diferentes, a comunhão é o ato de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. É a harmonia no modo de pensar, de agir, de sentir, de compartilhar. E essa comunhão, ela tem a ver também, ela pode ser usada também, e ela é usada dentro da questão do casamento, quando tem comunhão de bens. É a participação comum entre os cônjuges no patrimônio. Então, essa palavra comunhão, ela não é uma palavra exclusiva do modo cristão, do âmbito cristão. Essa palavra, ela é geral e há comunhão fora do âmbito da igreja, fora do âmbito de irmãos. Pessoas não crentes também têm comunhão uns com os outros. Essas características humanas, elas aparecem em todos os grupos, independente se tem ou não tem experiência com Deus. A gente olha essa disposição de estar junto, né? Seja ao redor de uma mesa de um bar, ou seja num cinema, ou seja num teatro, num encontro entre amigos ali na porta de casa. É esse estar juntos e isso é para todos, serve para todos. Todas as pessoas gostam de estar juntos, todas as pessoas gostam de estar reunidos e a gente tem visto muito a falta que isso faz nesses dias de pandemia. E a Bíblia fala que o sol ele nasce sobre os bons e sobre os maus, né? E até aí ele fala assim, até aquelas pessoas que são más sabem dar coisas boas a seus filhos. Então a gente vê que o ato de estar de comunhão, de estar junto, de ter o mesmo modo de pensar, de agir, de sentir, de desenvolver alguma coisa junto, isso faz parte da vida das pessoas, até porque a gente não pode esquecer que essa necessidade, esse estar juntos, isso Deus criou a gente com isso. E aí isso já vem da nossa natureza, da natureza humana, esse desejo de estar juntos, de viver em comunhão. E aí a verdadeira comunhão, aquela comunhão que a gente menciona, que a gente tanto fala dentro da igreja, é resultado do encontro pessoal com Jesus, do verbo da vida, né? Aí a gente começa a perceber que essa comunhão, ela tem um significado a mais, tem um quê a mais. E este que a mais é o que nós vamos estar trabalhando hoje, mostrando
a questão da comunhão que vem de Deus, que vai além do tempo de estar juntos, porque essa comunhão ultrapassa a barreira do lado a lado, e ainda que longe, a gente tem comunhão com o outro, tem essa harmonia no sentir, no viver, né? E aí a gente vai hoje bater um papo sobre isso. E para a gente começar a falar sobre essa comunhão, sobre esse desejo de estar juntos, e esse desejo de estar juntos que liga a gente um ao outro, gerando empatia, né? A gente vê isso muito no caminhar de Jesus aqui na Terra com a gente. Quando a gente abre nossas Bíblias, e se você tiver uma Bíblia, e eu espero que tenha, porque você está na aula DBD, é aí em João 11, quando a gente vê falando sobre a morte de Lázaro, nós olhamos isso, a gente percebe essa sensibilidade que Jesus tinha do outro, né? Essa empatia que ele tinha do outro, esse amor que ele tinha pelo outro. E a gente vê isso muito claro nesse texto de Lázaro. João capítulo 11, eu não vou ler o texto todo porque é longo e aí a gente vai pegar só alguns versículos chaves. João capítulo 11, versículo 3 diz o seguinte: Assim sendo, logo depois que Lázaro fica doente, isso, né? As irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Esse é o versículo 5. No versículo 7, quando as pessoas falam, quando Jesus diz que vai lá, né, onde estava Lázaro doente, e aí, depois que ele fala isso, as pessoas que estavam com ele diz para ele, no versículo 8, Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, mesmo assim está indo para lá outra vez. Jesus ele avisa que ele vai para a Judéia, ver Lázaro que está doente, e as pessoas que estão com ele falam para ele: Poxa, acabaram de tentar apedrejar o Senhor, acabaram de perseguir o Senhor lá, estão caçando o Senhor para matar, e o Senhor vai voltar para lá, porque Lázaro está doente, porque tem uma pessoa doente. E aí a gente começa, nesses primeiros versículos, a gente vê no versículo 3, Jesus sendo avisado que o amigo está doente, e a gente vê no decorrer disso, no versículo 4 e 5, Jesus mostrar que estava no controle da situação, que aquela doença não era para a morte, era para que o nome de Deus fosse glorificado. E no versículo 7 e 8, ele vem mostrar aqui que Jesus resolve correr o risco de ser pego de novo por amor àquelas pessoas, né? Que o amor que a gente sente pelo outro vai além dos nossos próprios interesses, né? E aí a gente segue nesse texto que é um texto muito bonito, e no versículo 32, Jesus ele já está chegando já na Judéia, onde estava Lázaro, Maria e Marta. Lázaro já tem morrido nessa hora, e aí quando Jesus vem chegando ali, aí Maria o recebe e vai até ele, né? Depois que Marta já foi, uma hora dessa Marta já foi, já falou com ele, só que agora Maria que chega aos pés dele, se ajoelha aos pés dele, se lança ali aos pés dele, chorando. Ela e outros judeus estavam com ela, todo mundo chorando, e ela desesperada fala: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E chora copiosamente. E o Senhor, quando olha para ela, Jesus, quando olha para ela, quando olha para aqueles judeus, todo mundo chorando, ele se compadece, ele sente a tristeza do outro. Olha que interessante isso, ele olha para o outro chorando, ele sabia o que ia acontecer na sequência, porque ele era humano, mas é Deus, mas ele se compadece do sofrimento deles e chora junto.
o chorar junto, né? Se compadecer, sentir um pouco da dor do outro. E as pessoas, inclusive, quando vê ele chorando, no versículo 36, os judeus falam, vê como ele o amava. Interessante isso, né? Jesus sentir a empatia, sentir o sofrimento do outro a ponto de chorar com o outro, mesmo sabendo que ele ressuscitaria Lázaro, mas ele sentia aquilo que está no coração do outro. E isso tem muito a ver com comunhão, isso tem muito a ver com Ubuntu. E agora agora eu vou falar o que é Ubuntu. É uma antiga tribo africana, gente, me fugiu a palavra. Eu falei, não vou anotar a palavra porque eu não vou esquecer, mas eu esqueci a palavra do mesmo jeito. Esqueci a palavra. Uma pessoa que estuda os usos e costumes, antropólogo, lembrei, um antropólogo que estava estudando os usos e costumes dessa tribo africana, resolveu fazer um teste, uma brincadeira com as crianças daquela tribo. Eu vi esse vídeo contando isso com Tiago Rodrigues. Eu gosto demais das ilustrações dele, eu vejo todas, e aí eu achei essa fantástica. E aí ele estava contando essa história que aí foram nessa tribo e chegou lá e resolveram fazer essa brincadeira com as crianças dessa tribo africana. Colocaram um cesto de doce e falaram assim, ó, nós vamos propor o seguinte, o antropólogo falou, eu vou colocar a cesta de doce ali, vocês vão correr quando eu falar já. Quando eu falar já, quem chegar primeiro, o cesta cheio de doce é sua. E aí as crianças ficaram enfileiradazinhas ali, né? E aí o antropólogo falou, já! Naquela hora, todas se deram as mãos e saíram correndo juntas, chegaram no cesto de doce juntas e repartiram ali entre elas o doce. E aí ele ficou olhando, achando estranho aquilo. E aí uma das crianças olhou para ele e falou, Ubuntu, tio. E aí ele, sem entender, aí ela falou para ele assim, como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras ficariam tristes? Ubuntu, ele fala muito acerca disso, né? Sou quem sou porque somos todos nós. É uma filosofia africana que ele quer dizer isso, sou o que sou porque somos todos nós. E quando ele fala sobre isso, ele está dizendo uma verdade que está na Bíblia. Não é uma novidade. Porque Deus é uma unidade plural. Porque é Pai, Filho e Espírito Santo numa unidade. Os três sendo um. Quando você vê isso em Mateus, quando você lê Mateus, e vamos ler esse texto rapidinho, Mateus 6, abra sua Bíblia rapidinho, Mateus 6. Quando a gente olha esse texto, a gente percebe essa unidade. Mateus 6, versículos 9. Mateus 6, versículos 9 a 15. Quando você vê a oração do Pai Nosso. No Pai Nosso, o que ele diz? Que o Pai é nosso. Mateus 6, a gente não vai ler o texto, mas pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia, a partir do versículo 9. O Pai é nosso. O pão é nosso. Perdoa-nos. E ele se refere sempre a nós. Livra-nos. Também é a nós. E aí você percebe, quando ele fala também que venha o teu reino a nós. Ele sempre refere-se a esse plural que de repente se transforma em um. Que faz essa unidade. Em João 17, em João capítulo 17, nós vamos, e você pode abrir sua Bíblia lá, em João capítulo 17, no versículo 11, Jesus naquela última oração dele, ele fala, para que sejam um, assim como eu e você somos um. E aí, quando você segue nesse texto, isso é a parte B do versículo 11 que eu acabei de ler,
Quando você vai no versículo 21, Jesus repete nessa oração, para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, para que todos sejam um, né? E um com Deus e Jesus, e para que todo mundo esteja junto ali. E você vê essa importância, Jesus mais uma vez dando essa importância à unidade. E ele fala no versículo 23, eu neles e tu em mim. E tudo acabando junto ali, né? A fim de que sejamos aperfeiçoados nessa unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. E você vê que é esse ciclo. Jesus, que está junto com Deus, que está junto com cada um de nós e que de repente estamos juntos com Jesus e viramos essa unidade. Jesus dava muita importância a essa unidade, a esse Ubuntu, né? Que é essa ligação de estarmos juntos. Quando a gente olha o texto de João 13, e a gente volta um pouquinho ali para João 13, versículo 34, ele diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa maneira tenhais amor um para com os outros. Quando ele fala assim, um novo mandamento, ele está dando um mandamento mesmo, uma ordem para que vos ameis. Sabe por quê? Amar não é sentimento, amor não é sentimento. Quando a gente fala eu não te amo mais para outra pessoa, isso significa que você decidiu não amar mais ela. Porque amor não é sentimento, amor é verbo. Quando você não consegue conjugar sentimento, mas você consegue conjugar um verbo, e verbo é o quê? É ação. Quando João vai se referir a Jesus, ele se refere a ele como o verbo da vida, né? Porque é ação. E a ação requer a atitude de você querer fazer essa ação. Quando eu estou sentado e quero andar, eu tenho que desejar andar para que eu possa andar. Eu decido andar, me levanto e ando. Então, quando você vai amar alguém, você decide amar, se propõe a fazer isso e aí você faz. Então, quando eu digo para alguém, eu não amo essa pessoa, então eu decidi não amar. Aí se você falar, mas eu não sinto mais isso, quem é o amor que a Bíblia tanto fala? Quando a gente se refere a Jesus, quando a gente se refere a toda a palavra de Deus, qual é a palavra central disso tudo? Não é que Deus é amor? E se a gente não pede para aquele que é amor a capacidade de a gente amar o outro, como é que a gente quer amar, quer continuar amando? Então eu decido amar, eu decido ser um com o outro, eu decido ter essa unidade, esse ubuntu com o outro, peço ao meu Pai, e a Bíblia fala que quando você pede ao seu Pai, Ele te concede. Eu decido amar, eu decido seguir em direção ao outro. Lembra como um de nós poderia ser feliz se todos os outros ficariam tristes? Ele deixa de pensar um pouco no eu e começa a pensar no coletivo, em nós, né? Amor tem muito disso, você deixar de pensar um pouco egocentricamente e começar a pensar no outro, no conjunto. Numa família, quando você vai tomar decisões numa família, o que você faz? Você pensa no outro. E quando você vê como essa questão de amor é tão importante, que em vários textos, a gente estava em João 13, quando você passa uma página e vai para João 15, 17, ele de novo repete a mesma coisa. Este é o mandamento que eu vos dou: ameis uns aos outros.
ele manda de novo. E quando você vai para Efésios, que ele vai falar de marido e mulher, o que, que ele fala? Ele fala para o marido: ame a sua mulher, e ele repete de novo dessa mesma ordem. E todas as vezes que você vê a essência do mandamento, quando você vê, quando Jesus ele vai e pegar os 10 mandamentos e transformar em dois, o que, que ele faz? Ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Você vê a importância que tem essa palavrinha, né? E essa comunhão, esse ubuntu tem muito a ver com isso. Você decidir amar o próximo, você decidir se compadecer do próximo. E não existe, e quando você fala nisso, não existe a presença de Deus na sua vida se você não ama o outro. Se você não se compadece, se você não tem a empatia pelo outro, o ubuntu, a comunhão com o outro. A presença de Deus, ela traz essa comunhão verdadeira. Quando Jesus está presente em um ajuntamento, as coisas são diferentes. Os discípulos no caminho de Emaús tiveram essa experiência com Deus. E abra suas Bíblias em Lucas capítulo 24. Bora lá para Lucas capítulo 24. Eu amo esse texto dos discípulos a caminho de Emaús. Eu não vou ler o texto inteiro. Ele é Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, mas nós vamos ler apenas um versículo que é o versículo assim que me chama a atenção. Mas deixa eu contar para quem não conhece essa história, mas depois você volta lá e lê. Eu vou contar rapidinho. Logo após que Jesus morreu na cruz, as pessoas, os discípulos se dispersaram muito dele. E muitos ficaram confusos, porque eles esperavam que Jesus, sendo o Messias, como ele mesmo pregava, ele viria e libertaria os judeus ali daquela escravidão, daquela vida difícil que eles viviam ali, né? E aí, com a morte de Jesus, eles têm, assim, um descontentamento, vamos dizer desse jeito. E aí já estava ali já no terceiro dia depois da morte de Jesus, aquelas mulheres já tinham ido ao sepulcro, visto que o sepulcro estava vazio, mas só elas viram o sepulcro vazio e ninguém tinha visto Jesus pessoalmente ainda. Então eles não tinham certeza da sua ressurreição. E alguns discípulos estavam ali a caminho de Emaús, no caminho de Emaús, andando e conversando sobre tudo que tinha acontecido, porque a gente sabe que o assunto do momento era a morte de Jesus, a morte daquele que veio, pregou, curou, fez milagres e de repente ele morreu. E era o assunto do momento. E aí no caminho eles vinham conversando sobre aquilo, falando tudo que eles estavam sentindo, e de repente eles encontram um homem. E esse homem pergunta para eles sobre o que era aquela conversa, e ele conta sobre sobre o que tinha acontecido, né? Sobre Jesus que tinha morrido. Eles ainda questionam: você é o único que vem de lá e não sabe do que aconteceu? E aí esse homem pede para que eles contem a história, e eles contam de Jesus que veio, que pregou, e que eles esperavam que ele ia salvar eles, e de repente ele não salvou, ele morreu. E aí eles ainda falam assim: é lógico que existem umas mulheres que foi ao túmulo, disseram que não encontraram mais seu corpo, mas elas falaram, mas a gente não tem certeza. E aí Jesus começa a conversar com eles. E no início da conversa, Jesus ainda fala para eles assim, no versículo 25: ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Os profetas já haviam dito que Jesus viria e que sofreria, que morreria e que ressuscitaria. Já havia essa profecia e eles já haviam estudado isso muito durante a vida toda, até porque eles estudavam aquelas leis e aqueles profetas
durante a vida toda, desde pequeno. E Jesus fala que eles eram tolos de entendimento e lentos de coração, porque como é que alguém diz para eles uma vida inteira que Jesus morreria, que o Messias morreria, mas que ressuscitaria, e eles estavam sendo tão incrédulos a ponto de não crer nisso. E aí Jesus começa a contar tudo de novo para eles, iniciando a história a partir de Moisés, dos profetas, e começa a contar durante o caminho. Quando chega ali na entrada de onde eles iam, Jesus faz menção que ia seguir o seu caminho. Ele fala: Não, já está tarde, entra, ceia com a gente. E quando Jesus entra ali naquele lugar que dá ceia, que senta com ele, Jesus parte o pão. E quando ele parte o pão, ali eles reconhecem que era Jesus. E quando eles reconhecem que era Jesus, Jesus desaparece. E aí o versículo 32, que é um versículo assim que toda vez que eu me sinto assim um pouco mais distante, eu lembro desse texto e eu volto os meus olhos para Cristo, porque eles falam: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras. Eles ali mencionam que a simples presença de Jesus com eles no caminho, embora eles não estivessem reconhecendo que era Jesus, fazia o coração deles queimar. Alguma coisa estava acontecendo dentro deles, eles sentiam o coração queimar, sentia que algo estava diferente, sentia que dentro deles alguma coisa estava diferente, mas eles não conseguiam ver que era a presença de Jesus. Quantas vezes no decorrer da nossa vida a presença de Jesus é tão forte que a gente sente o queimar no nosso coração, mas não entende que é a presença de Jesus que está ali. Quantas vezes vamos tomar alguma atitude no nosso caminho e a gente sente no nosso coração, ali na nossa cabeça, indicando o caminho, porque a própria palavra de Deus diz que a gente teria o Espírito Santo com a gente, indicando: este é o caminho, andai por ele. E a gente sente aquilo, não entende por que está sentindo aquilo, não entende que é a nítida presença de Deus na nossa vida, e de repente decide agir por nós mesmos: não, vou pelo outro caminho. E eu sinto muito. Eu lembro que isso era muito latente quando eu estou servindo ao Senhor, e quando eu vou para ECC, EJC, organizar encontros de casais, essas coisas, que é tão cansativo para o corpo. Às vezes, quando é um congresso de casais, a gente trabalha meses antes. As nossas reuniões são até meia-noite, 1 hora da manhã, 2. A gente já ficou até 2 horas da manhã, teve vez, trabalhando em prol daquilo. O corpo exausto, as pessoas às vezes quase dormindo, literalmente dormindo ali nas reuniões, a gente preparando as coisas, mas o coração queimando de alegria, o coração queimando ali pela presença de Deus, que a gente sabe que está fazendo aquilo para o outro, por amor ao outro, por amor ao casamento do outro, à família do outro. A gente trabalha no SCC durante 3 dias e é de manhã até tarde da noite, e eu participei muito tempo de uma equipe que você passa o tempo todinho pulando ali, correndo para cá e correndo para lá. E eu lembro que quando chegava em casa, eu deitava na cama, o corpo todinho pedia para desligar, mas a cabeça estava acelerada a mil, mas numa satisfação, num queimar do coração tão grande, que era a presença de Deus ali naquele momento, mostrando ali o quão era importante trabalhar em função do outro, o quanto era importante esse ajuntamento, como eu poderia estar feliz se o outro estaria triste. Então, assim, eu vou trabalhar em função para que o outro seja feliz. Essa é a filosofia quando a gente trabalha num SCC, num EJC, num congresso de casais, numa conferência da igreja que as pessoas se movimentam para trabalhar. Eu quero trabalhar para que o outro possa ser feliz tanto quanto eu estou sendo. Eu vou trabalhar porque como eu posso ser feliz se as outras famílias da igreja estão tristes? O meu irmão está triste. Isso é um tu. Sou o que sou porque somos todos nós. Embora tenha o cansaço,
embora tenha a fadiga do corpo, o coração está ali se sentindo diferente porque a presença de Deus queima no nosso coração. Esse desejo de estarmos juntos, essa saudade que você hoje está sentindo do ajuntamento, essa necessidade de pertencimento, porque todos nós temos essa necessidade de pertencer a alguma coisa, de pertencer a alguém, de estar conectado, de estar junto, de fazer parte. Isso tudo vem de Deus, para que sejam um, assim como eu e o Pai somos. Isso vem de Deus. Então, que nessa manhã, que nesse minuto em que você está vendo aqui, que nesse momento em que você está sentindo essa necessidade de ajuntamento, essa necessidade de estar com outros, seja com os membros da sua família, seja com os amigos, sejam com os irmãos da igreja, você perceba que isso é a presença de Deus na sua vida. A nossa natureza clama por isso, por unidade. Clama por esse ajuntamento. Deus nos fez para um pertencer ao outro, para um estar conectado com o outro. Deus não te fez para ser sozinho. Então, se você está num momento difícil, se você tem passado por alguma provação, busque a Deus em primeiro lugar e peça a Ele que levante outra pessoa para estar orando com você, para te estar apoiando, porque pertencemos a um todo. E esse todo, quando um dos membros do nosso corpo sofre, todo o resto sofre junto. E nosso papel é ajudar uns aos outros. É estar uns com os outros na alegria, mas muito mais na tristeza. Essa sensação, esse desejo de estar junto vem de Deus. Essa é a presença de Deus, e que possamos sentir o queimar no coração, assim como os discípulos a caminho de Emaús sentiu o queimar do coração ali, a presença nítida de Jesus enquanto a gente caminha. Que a gente sinta a presença nítida de Jesus enquanto tomamos decisão, as nossas decisões do dia a dia, que a gente sinta a presença nítida, o queimar no coração, enquanto, cada manhã quando a gente acordar, e que a gente tiver decisões importantes a tomar e a gente falar para Deus: Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa brisa, muito obrigado pelo sopro da vida, porque ainda que as coisas caiam ao meu redor, eu ainda tenho vida e saúde para lutar. E eu tenho amigos e eu tenho o corpo todo de Cristo com quem eu posso contar. Que essa palavra vá ao seu coração e que você sinta, assim como eu senti, que cada vez que eu leio os textos bíblicos, cada vez que eu lembro desse Ubuntu, desse sou que sou, porque somos todos nós, isso me faz ver a importância de estar com o outro, de amar o outro. Leve para a sua vida isso. Eu decido amar. E eu decido, e a partir dessa decisão eu peço ao Senhor que me dê desse amor que Ele tem, para colocar no meu coração para o outro. Então não decida não amar, não aceite quando o inimigo soprar no seu coração, na sua mente: ah, você não ama mais fulano de tal. Não aceite isso. Fale: eu decido amar, porque o Senhor mandou eu amar, é um mandamento. Não é uma sugestão, é um mandamento. Ame. Ame sua esposa, ame seu marido, ame seus filhos, seus pais, seus amigos. Ame o próximo, como você ama você mesmo. Tenhamos um bom dia na presença de Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo seu imenso amor. Esse amor que às vezes, mesmo a gente não te reconhecendo, só sentindo a sua presença, que faz até arrepiar. Esse amor assim que não desiste de nós. Mesmo quando a gente vira as costas para o Senhor, mesmo quando a gente decide andar por nós mesmos, o Senhor continua a nos amar. Muito obrigado por esse amor. Faz queimar em cada coração, Senhor, essa chama, aquela mesma chama que os discípulos a caminho de Emaús sentiram, Senhor. Que não fique, Senhor, a gente no vazio, no distanciamento, mas que a cada dia estejamos mais presentes, mais perto de Ti, Senhor, sentindo mais e mais Sua presença.
Esteja conosco, Senhor, no decorrer desse dia, que seja um dia maravilhoso para cada um de nós, um dia que o Senhor estará consolando os corações feridos, acalmando os corações ansiosos, curando os corações doentes, Senhor. Esteja presente na nossa vida, na nossa família, Senhor, nas famílias da nossa igreja, Senhor. Levanta, Senhor, pessoas, Senhor, de sabedoria para que descubram a cura dessa doença, Senhor. E que o Senhor possa estar organizando a vida de cada um ao sair dessa pandemia, Senhor, para que possamos sair de pé e crendo, Senhor, que grandes coisas o Senhor fez por nós. Possamos dar um culto de ação de graças pelas maravilhas que o Senhor fez e pelo seu cuidado durante todo esse tempo, Senhor. Que nossos corações estejam cheios de gratidão e que não habite em nós nenhuma murmuração, nenhum descontentamento, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E tenha um bom dia e uma semana de paz.